existem muitos paradigmas ainda em relação à saúde mental. Só que ela é um pilar que fortalece a base da nossa vida como um todo. Então, se algo não vai bem, você está falhando nesse olhar para a sua saúde mental. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui ao vivo com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 14. Toda semana eu trago um especialista de uma área específica ou pessoas que viveram uma virada de chave através do autoconhecimento para mergulharmos em assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, abordando temas como negócios, espiritualidade, fé, finanças, liderança, saúde e muito mais. Tudo isso, é claro, conectado ao poder do autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem sendo cada vez mais discutido, especialmente nesse mês de janeiro, que é saúde mental. Ao longo desse mês, nós abordamos esse tema de várias formas, com especialistas diferentes, e você pode conferir assistindo os episódios anteriores. E hoje, é claro, como não poderia ser diferente, nós vamos fechar esse mês com chave de ouro. Mas antes de chamar a minha convidada especial, eu tenho 2 lembretes para você rapidinhos. O primeiro clica no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 10 pessoas. Sabe por quê? Porque o tema de hoje pode de verdade transformar vidas. Então, clica aí no aviãozinho e compartilha, porque é rapidinho e pode valer muito para a vida de alguém. E o segundo recado, você já sabe, pegue papel e caneta, porque, como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e os insights de hoje prometem ser profundos. Olha, coloca aí no chat e depois você que está assistindo no replay, coloca nos comentários de onde que você está assistindo o InstaCast CL, que eu adoro saber aonde a gente já está chegando. Então vamos lá. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero trazer uma reflexão, porque eu considero muito poderosa e tem tudo a ver com a conversa que nós vamos ter hoje. Na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 26, nos lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa que todos nós carregamos dentro de nós o potencial divino para criar, transformar, para prosperar. E ainda nesse versículo, Deus nos concedeu o domínio sobre a terra. Isso simboliza a nossa capacidade de liderar, de tomar decisões e de construir a vida que nós desejamos. Porém, nem todos nós conseguimos manifestar essa abundância na nossa vida, não é verdade? Uns conseguem, outros não. E muitas vezes isso está relacionado às nossas crenças, aos paradigmas, aos nossos padrões mentais que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. E tudo isso traz um monte de complicação para a nossa vida, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamentos, estagnação profissional e até mesmo doenças como ansiedade, estresse crônico e muitas outras, né? Mas a boa notícia é que sempre podemos encontrar caminhos para descomplicar tudo isso. E no episódio de hoje, nós vamos explorar como blindar a mente contra o estresse, simplificar a vida
fortalecer o pilar essencial, que é o pilar da saúde mental. E para nos ajudar nessa conversa, eu tenho a honra de receber a minha querida amiga Andréia Vitaliano. Ela é de Ribeirão Preto, fundadora da Energy Educação Corporativa. A Andréia é especialista em potencializar talentos, aumentar a produtividade e a lucratividade das empresas. Com formação em filosofia, psicologia positiva e neurociência comportamental, além de treinadora comportamental da metodologia do Dr. Augusto Cury. Andréia também é apresentadora de TV, criadora do podcast Pode com Elas e criadora do curso Comunicador Confiante, que já impactou mais de 10 mil alunos. Então, Andréia, você já está aí, vem para cá. Seja bem-vinda ao Instacast CL. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Andréia. Eu que agradeço o convite, essa iniciativa maravilhosa que vem aí transbordando conhecimento e esperança, na vida das pessoas que passam pelo InstaCast. Eu tenho certeza, eu tenho acompanhado, tenho gostado bastante. Bom. E quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos capacita. Então, que essa noite seja uma linda noite para todos que estão nos acompanhando. Amém. Muito obrigada. Amém, Andréia. Olha, hoje temos aqui uma expectativa muito boa para o episódio de hoje, né? Interessante que o mês de janeiro, eu até falei nos stories ainda há pouco, o mês de janeiro no Brasil é considerado, né, o mês onde se fala muito sobre a conscientização da saúde mental. Aqui nos Estados Unidos é o mês de maio, onde se fala sobre saúde mental, mas também tem o dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial de Conscientização da Saúde Mental. Em setembro é o mês da saúde emocionais e mental também. E Novembro Azul, essa eu aprendi esses dias pesquisando para falar aqui hoje com vocês. Novembro Azul, ele é também dedicado para falar das questões emocionais e mentais dos homens. Olha que né? maravilha! Olha que legal, né? Então é um tema de fato muito relevante e eu estou muito feliz de você estar aqui com a sua experiência, com toda a sua expertise. Eu acredito que a gente vai ter uma noite incrível. Assim vai ser, se Deus quiser. É um assunto, Carmen, que a gente brinca aqui no Brasil e diz assim, olha, é um janeiro branco para vivermos um ano cheio de cores. Então é um momento realmente para a gente pensar nesse pilar tão importante, fortalecer a nossa saúde mental para começarmos o ano. Então, que bom que o janeiro, as pessoas se despertaram para um pilar que é fundamental. Porque se a saúde mental não vai bem, eu tenho certeza que vários aspectos da vida também saem do trilho. Então, é importante essa reflexão, é importante a tomada de decisão para olhar para isso, quebrarmos paradigmas e começarmos de uma forma leve o nosso ano. Em alguns vídeos eu tenho sempre deixado no final, por mais leveza e saúde mental. Então, quanto mais leve a gente tornar os nossos dias, dia a dia, mais saúde mental e com isso, claro que a vida ela vai tomando um novo sentido. Excelente, muito bom. André, então vamos começar, Mas eu já quero começar com uma pergunta que você tem uma trajetória incrível, impactante, atuando, em áreas que envolvem o comportamento humano, neurociência e comunicação. Você é uma comunicadora maravilhosa. E quando foi o momento que você percebeu que ajudar as pessoas a se entender, a entender sua mente, a transformar a sua vida, seria o seu propósito? Bom, desde jovenzinha eu tinha essa moção, sabe? Estava bem lá no início, eu me casei muito jovem, aí eu tive que parar os estudos, não continuei ali a faculdade. E aí eu tinha vamos dizer, meu coração cantava. E eu tinha um sonho, de ser treinadora de pessoas. Mas como? Se eu não tinha nem estudo, como é que isso ia acontecer? Mas eu tinha livros. Então, a minha grande paixão são os livros, porque tudo começou ali. Eu não tinha condição de estudar, eu lia muito. E quanto mais eu lia, mais o meu coração cantava.
e me direcionava para essa missão. E aí, num determinado momento, eu fui trabalhar num grande hospital aqui da minha cidade e eu caí dentro de uma sala de treinamento. Menina, quando eu caí naquela sala de treinamento, eu falei, eu nasci para isso. E na época eu era recepcionista, não desmerecendo não, mas sim inspirando, né? Aí as minhas amigas diziam assim, eu falava, gente, é meu sonho, eu vou ser uma treinadora, eu quero trabalhar com pessoas. Aí as meninas falavam assim, imagina, nem estudo você tem. Mas a partir daquele momento, falei, é hoje, eu começo então a direcionar todas as minhas forças, eu quero atingir esse objetivo. E eu comecei bem jovenzinha a estudar, a buscar, até então que nós nos encontramos em uma das formações, né, Carmen? Sim. Foi no IFT. E ali foi comprovada a minha missão. Aí, a partir dali, as portas foram se abrindo, mas o que eu sempre falo é que primeiro eu. Então, primeiro eu tive que viver uma grande transformação, né, interior, familiar, para depois eu conseguir transmitir isso através de técnicas, ferramentas. E aí, um pouquinho mais adiante, eu falei, puxa, mas para que eu consiga viver esse sonho, eu vou precisar aprender a me comunicar. Porque se eu não souber passar o conhecimento, eu não vou conseguir realizar esse sonho. E aí foi mais, né, um alvo de estudo, de desenvolvimento, porque todo mundo pensa, essa daí já nasceu com dom. Não, é uma habilidade que a gente desenvolve. Então, eu fui focar na parte da comunicação para me tornar uma comunicadora. Porque eu queria expressar, eu queria contar a minha história, eu queria ajudar na transformação. E hoje eu tenho muitos cases, graças a Deus, né? E isso assim, é motivo de muito orgulho e fortalecimento da minha missão. Andréia, você tem, acho que deve ter um pouco mais de 10 anos que a gente se conhece. Foi numa formação ainda de Master Coach. Depois a gente foi para a formação de treinadores comportamentais, né? E de lá para cá, assim, você ali já tinha uma capacidade tremenda. E de lá para cá você ainda estudou muita coisa. Você foi se formar em filosofia, em neurociência, em psicologia positiva. Então, às vezes as pessoas acreditam, né, que é do nada que a gente se comunica, que a gente se expressa, mas tem uma jornada. Mas eu acho muito interessante que hoje você tem essa possibilidade, hoje não, desde que eu te conheço, de fazer boas formações e se relacionar com pessoas que te potencializam ainda mais. Mas você começou ali como recepcionista de uma empresa e pegando os seus livros, né, para poder ir se atualizando e entrando nesse mundo do comportamental, né? Muito obrigada por compartilhar e muito obrigada por você ter continuado a sua jornada estudando, e eu sei que não para por aí, né? Então, esse ano eu de novo, né? Falei, não, eu preciso me aprofundar mais um pouquinho. É um caminho que a gente só faz caminhando. Não tem outra forma. Então, muitos olham mesmo e pensam que é sorte. Ah, é uma pessoa de muita sorte. Não, nós somos muito esforçados. Tanto eu como você, né, Carmen? Que a gente já se conhece há muito tempo. Sim. E a gente perdeu só um pouquinho ali, porque você tá aí e eu tô aqui. É. Mas nós continuamos conectadas. Na pandemia fizemos live, lembra? Sim. A gente sempre se une com um grande propósito, né? E esse ano eu me desafiei de novo. Falei, bom, eu vou aprofundar para selar agora e vou fazer psiquiatria e saúde mental. Então eu ingressei na pós e tô amando. Porque na verdade faz um alinhavo de tudo aquilo que a gente vem buscando, estudando, né? Então tenho gostado, assim, nossa, bastante. Mas tudo isso é a partir de uma cura muito grande. Quando a gente é curado de algo, a gente sente, né, esse mover para é o transbordo de Deus que a gente costuma falar, né? A gente tem essa necessidade de transbordar, porque senão separa no meio do caminho. Mas quando Deus faz algo grande na vida da gente, a gente tem esse, meu Deus, eu preciso transbordar, eu preciso transbordar. E como a gente conversou um pouquinho antes, exatamente o que você falou, é servir, eu preciso, eu tenho essa necessidade. Assim como Deus tocou a minha alma, que Ele toque almas através de mim. Então, eu tenho buscado bastante e quando a gente acha o nosso lugar, aquele lugar que Deus preparou pra gente, nós somos muito felizes. Sim. E isso não depende de ninguém, não depende do
marido, não depende da esposa, depende somente de você encontrar o seu lugar. A partir do momento que você encontrou o seu lugar, você é feliz. Sim. Então, isso aconteceu, né, na minha vida, e eu penso que na sua também. Sim. André, só um minutinho. Vamos falar aqui, eu vou pedir uma ajuda do pessoal que está assistindo, porque tem uma mensagem dizendo que seu áudio está um pouquinho baixo, aí se for o caso, você fala um pouquinho mais alto. Aí eu quero que o pessoal coloque um joinha se o áudio tá bom. Vê se melhorou. Que às vezes também é conexão, né? Tem essas coisas. Coloca Vou falar um joinha. Um pouquinho mais alto, então, tá, pessoal? Vê se está melhor aí para vocês. Mas é esse mover de Deus e esse transbordar a partir de uma cura e transbordar para que o outro seja curado a partir da sua experiência. Sim. Então, essa tem sido a minha jornada de busca, aprendizado e sempre multiplicando, né, na vida do próximo. Obrigada. Melhorou, né? Não pare. Andréia, mas olha, saúde mental, você falou lá no seu... Obrigada pelo feedback, Yolanda. Saúde mental, você falou lá no seu vídeo que se você não está bem na sua vida financeira, se você não está avançando profissionalmente, enfim, problemas nos relacionamentos, você está negligenciando um pilar fundamental, que é o pilar da saúde mental, né? Então, a gente pode afirmar que se não está faltando, que se não, a vida não está caminhando para um rumo bom, é porque está faltando esse olhar para a saúde mental? Sim. Existem muitos paradigmas ainda em relação à saúde mental. Só que ela é um pilar que fortalece a base da nossa vida como um todo. Então, se algo não vai bem, você está falhando nesse olhar para a sua saúde mental. E, na verdade, o que é saúde mental? Que a gente fala tanto, né? O que é saúde mental? É você ter a capacidade de se manter com bem-estar e equilibrado em diversas situações. Nós temos adversidades em diversas situações da vida. Eu estou sempre mantendo o equilíbrio. Então, a saúde mental ela tem que ser olhada e trabalhada. E quando a gente fala em descomplicar a vida, o que a gente está querendo dizer com isso? Organizar a vida, colocar ordem. Então, eu estou lá com a minha vida financeira bagunçada. Eu tenho saúde mental? Deito a minha cabeça no travesseiro? Eu durmo à noite devendo no banco? Não. Então, a minha saúde mental está impactada. O que eu preciso fazer para ter saúde mental em relação à minha vida financeira? Eu preciso me organizar, gastar menos, poupar, reduzir meus custos. Eu tenho que me organizar. Então, a saúde mental, segundo a OMS, ela é um equilíbrio. Eu preciso estar em equilíbrio. Eu preciso estar sentindo sempre plena. Eu estou no bem-estar, está tudo bem comigo. Então, quando algo começa a pipocar, que a gente costuma dizer, ali você tem que trabalhar, mas sempre com o olhar de sentir o bem-estar, de estar equilibrado. Fugiu do equilíbrio, você já está com a saúde mental comprometida. E quando a gente fala saúde mental, a gente não está falando só das emoções, nós estamos falando da nossa vida como um todo. A nossa vida diária, a nossa vida profissional, a nossa vida... O que acontece no mundo profissional hoje? A gente vive sempre com olhar no futuro. Então, por que está acontecendo essa crise no mundo corporativo? Porque os profissionais estão sempre focados e preocupados com o que vai acontecer no futuro. Então, a gente esquece de viver o momento presente, esquece de desenvolver as nossas atividades dentro de um tempo adequado. Não é naquele ritmo frenético, louco, tem que ter as pausas, tem que respirar. Por quê? Se eu entro num ritmo muito acelerado, a minha produtividade vai cair. Eu vou ter um burnout. Burnout o que é? Excesso de trabalho, excesso de estresse no trabalho. Então, trabalhou 25 minutos? Dá uma pausa, vai tomar um café, vai levantar, vai tomar uma água, faz uma respiração. Então, a gente precisa aprender a lidar no dia a dia com todas as situações e nos mantermos equilibrados. Isso é saúde mental. Pois então, é. Olhar o dia todo olhando para mim. Como é que eu Pois é, estou... e o grande desafio, eu penso, né, André,
manter esse equilíbrio, né, entre essas áreas, especialmente na nossa área profissional aqui nos Estados Unidos, nós temos muito empreendedores, muito. Especialmente brasileiros e brasileiras que vêm para cá. Aqui é um país de oportunidades, então é muito fácil a gente começar um empreendimento. E acontece que nós, mulheres ainda, aqui não temos as facilidades que temos no Brasil, de uma rede de apoio que pode colaborar com a gente em muitas coisas em casa. Aqui somos nós, para tudo, inclusive para executar o nosso papel profissional. E aí vem, né, então já é uma sobrecarga, e aí vem as interferências do mundo das redes sociais, da internet, e como, né, a gente consegue manter esse equilíbrio com tantas interferências o tempo todo, e muitas mulheres acreditam que elas estão ali super ocupadas e estão produzindo, mas no final das contas elas percebem que trabalharam, 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 se mantiveram muito ocupadas e cadê o resultado? Exatamente. É aí que a gente tem que olhar e descomplicar. Né? Eu falo que agora, nessa era de intoxicação digital, a gente precisa desintoxicar. Então, é começar a prestar atenção, né? O que você fica rolando no Instagram tanto tempo? Por que eu perco tanto tempo em grupos do WhatsApp? E antes da live, eu ainda pensei, peraí, eu vou falar sobre isso, então eu também tenho que me policiar. Fui lá nos meus grupos e quais grupos eu estou por estar? Porque Boa. eu tô ali, mas eu não tô. Aí, de vez em quando, eu abro o grupo, eu tento ler aquelas 350 mensagens rápidas para me atualizar, mas para quê? O que isso tem me acrescentado e o que tem me roubado de mim? Né? O Dr. Augusto, ele fala muito sobre o que a gente compra involuntariamente, inconscientemente. Então, eu estou comprando a emoção que não é minha, eu compro a emoção da minha colega, eu compro uma emoção num grupo que eu estou... Para quê? Isso vai ser útil? Vai te acrescentar? Então, isso trata-se de um lixo emocional. Aí eu peguei hoje, listei meus grupos e falei, peraí, que grupo que já não me pertence? Porque tem coisa que eu já não pertence e que também não me pertence. E aí eu fui saindo desses grupos, falei, não vou mais procrastinar nesse assunto, que desde o ano passado eu tô. Deixa eu dar uma olhada em que grupo que eu tô, é um monte. O que não faz parte tem que sair, a gente tem que deixar. Mas nós somos apegados demais. E aí até com roupas, a gente costuma dizer, abre o seu guarda-roupa, o que você tem aí? Tem tanta roupa que você não usa, mas você guarda, achando que vai ser útil em um dia que você vai emagrecer, que você vai precisar. Será? Quando você emagrecer, você vai querer um look novo. Então, por que não doar? Então, fazer o exercício do desapego, né? Descomplica, abre o guarda-roupa, porque se você for procurar uma peça, você vai perder maior tempo ali, que ela está no meio de tantas outras peças. Então, tira o que é inútil e deixa o que é útil. Então, descomplicar é uma estratégia. Precisa ser intencional nessa questão de descomplicar, porque você está dando estratégias muito simples, mas o simples que você fala já esvaziou eu já fiz minhas anotações aqui do que esse monte de lixo emocional que eu tô lixo mental, né? Acumulando, seja as redes sociais, grupos que você não está ali, roupas, né, que a gente tem no armário e que não usa há milênios, e quanto que isso interfere? É isso que você está querendo dizer? Quanto que isso te atrapalha na hora que você for pegar a sua roupa, que a roupa que você quer, que é útil, mas ela está no meio de tantas outras, e você vai ali nos cabides, e aí você fica perdendo tempo procurando a roupa que é útil. Então, fazer essa separação. E isso, do jeito que a gente faz fora, nós estamos dentro. Então, são tantas coisas que a gente acumula, que a gente guarda, né? Os traumas a gente já sabe, nós temos, eles estão ali, como o Dr. Augusto também sempre menciona, é impossível você apagar com uma borracha tudo que você viveu, só que você não precisa ficar voltando neles o tempo todo. Você pode criar outras situações e começar a viver a partir de novas experiências. É aquilo que te agrega. Então, na vida a gente não perde, a gente aprende. O que você aprendeu com aquilo? Traz só o aprendizado e deixa lá. Não fica toda hora buscando. A gente busca. Os gatilhos acionam as janelas da memória e a gente pega o trauma e traz de volta. Então, a mesma coisa são os gaveteiros da cozinha, os utensílios domésticos acumulados. Então, o que
por que você está guardando isso? A batedeira que você não usa há tanto tempo, desde a época que nós casamos, deixa aí, um dia eu preciso. Não, mas eu já tenho uma planetária agora, uma batedeira de última geração. Para que eu estou guardando a antiga? Então, é fazer essa reciclagem, sabe? Esse descomplicar mesmo, colocar ordem. Quanto mais ordem, mais leveza. E conforme eu for fazendo isso na minha casa, a minha casa mental, ela também vai recebendo. Quantas coisas, quantas emoções indesejadas entram na minha casa mental, e eu deixo elas ali, elas estão guardadinhas ali. E vira e mexe eu vou lá, trago elas para a sala de visita. Então, a gente precisa se olhar mais, sabe? Ter essa consciência. E uma outra coisa interessante, silenciar. A gente não consegue. Ou você está numa música, ou você está no Netflix, ou você está no Instagram. Silenciar 10, 15 minutos por dia para estar em sua companhia. Sim. Sabe que tem uma frase tua, você está trazendo aqui estratégias de atitudes, né, que a gente precisa tomar na nossa vida. Eu estou vendo que o Dr. Marcelo Amorim entrou aqui e ele esteve aqui também num dos episódios do Instacast CL. E tem uma frase que ele fala que é muito parecida com a sua. Você, em algum dos seus materiais, eu vi, você diz que o remédio, ele não cura. O comportamento é que cura. O remédio, ele trata. E remédio trata. E o o comportamento... ele cura. A transformação do seu comportamento é a sua cura. Então, a partir do momento que você consegue identificar aquilo que você tem que promover mudança, você consegue se curar. Então, o remédio trata, o comportamento muda. Porque a verdade é que acaba que muitas pessoas, até pela correria do dia a dia mesmo, buscam os medicamentos como uma fuga rápida, um resultado rápido. E pode, claro, eu não estou dizendo aqui, eu não estou sendo contra a medicação, eu já tomei, isso já fez parte da minha vida um dia, mas são necessárias, né? Necessário, em algum momento é necessário. Pensável. Pode ser que ele seja útil. Sim. Mas essa visão comportamental do que é que você tem que mudar, aonde que eu tenho que mexer, que janelas eu tenho que abrir, né, e ressignificar, o que eu tenho que tirar dali. Então a gente faz assim a analogia para o nosso gaveteiro ali. Quais são os garfos que você usa? Quais já estão assim, tá na hora de tirar, de fazer a troca dos seus talheres, né? De colocar os melhores talheres ali, aqueles que você tem guardado lá para o momento especial. Esse é o momento especial. Então, esse é o momento de você usar o que você tem de melhor. Não de guardar as melhores louças, de guardar os melhores talheres para o momento do amanhã. Então, ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. E a gente não se permite viver o presente. Então, descomplicar é isso, é colocar uma ordem, trazer uma leveza e ter quebrar esse paradigma. Quando fala em saúde mental, meu Deus, a pessoa fala, nossa, ela confunde tudo. Quando nós estamos falando em saúde mental, nós não estamos falando em doenças mentais. Nós estamos falando em projeto de preservar a sua saúde mental, né? De atitudes que vão te deixar mais saudáveis. Para quê? Para você não se tornar um doente mental. Então, existe uma separação que as pessoas embolam tudo. Falou saúde mental, ela já confunde. Ah, eu não sou louca, não. Não precisa falar assim que eu não sou doida. Então, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Saúde mental é você cuidar de si, é o autocuidado, para que você não chegue em uma doença mental. E se chegar, isso tem jeito também. A gente tem como tratar, tem recursos. Então, quebrar esse paradigma, sabe? De que isso é um tabu, que não deve ser falado, não, tem que trazer sim. Tem que trazer em várias lives, em várias palestras. E agora, aqui no Brasil, foi a partir de maio de 2025, ela entra no PGR. Então, a saúde mental, ela vai chegar com um olhar diferente dentro do mundo corporativo. Nós vamos ter que olhar para ela. Vamos ter que olhar. Você trouxe aqui uma abordagem agora na sua última fala, que fala muito sobre o autocuidado também, né? Quando você descarte aquilo que já não faz mais sentido,
às vezes você só está apegado àquilo. Então, é um autocuidado. Você falou coisas relacionadas a autocuidado, a autoestima, e aí tem também as crenças, né, limitantes, que elas têm um papel fundamental na forma como nós enxergamos o mundo e muitas vezes bloqueiam o nosso potencial. E claro que isso está relacionado à nossa saúde mental, né? As nossas crenças, os paradigmas, a forma como a gente enxerga o mundo. E como que a gente pode identificar quando nós estamos falhando nessa parte? Existe alguma forma que a gente possa entender, nossa, ó, isso aqui é uma crença, isso aqui eu estou deixando de me cuidar, de autoamor, autocuidado, minha autoestima não está boa. Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito, até coloquei também. Onde está o seu olhar? Onde está o seu foco? Aonde que a tua alma está te levando, sabe? Eu sempre faço essa pergunta nas palestras porque eu acho tão importante. Onde está o teu olhar agora, nesse momento? Você está olhando para aquilo que você não pode fazer, não dá conta de fazer? Você está acreditando naquilo que os outros falam ou até você fala para você? Ou o teu olhar está na sua essência? Onde está o teu olhar? Está nos teus traumas? Porque tem gente que olha, ela olha com muita intensidade. Então, o foco dela tá ali no trauma que ela teve, que aquilo ainda dói, ela não conseguiu ainda tirar o olhar daquilo. Então, eu acho que a quebra de crenças, toda essa movimentação da mudança, ela tem que começar com a mudança do olhar, né? Olha, eu vivi, doeu, mas eu posso agora olhar para outra direção. Eu preciso começar a me reconstruir. Então, onde está o seu olhar? Está na dor do seu relacionamento? Está na dor da separação dos seus pais? Onde está? A gente tem que descobrir. A partir do momento que você descobre onde está o seu olhar, aí você já faz a segunda pergunta. E por que você está parada nesse olhar? Quanto tempo a gente perde de vida, de potencial, parada no olhar lá do passado, que não vai mudar. Aquela situação não vai mudar. O que você pode fazer é olhar para aquilo e reconstruir a partir da dor. Então, assim, onde está o seu olhar, gente, nessa noite, para identificar. Porque tudo que a gente coloca foco expande. Sim. E o seu olhar está te prendendo em algumas situações onde você está limitando. As suas crenças limitantes estão te segurando ali. A partir do momento que você mudou esse olhar, aí você já vai buscar novos insights, novas situações para que fortaleça o seu destino, a sua jornada. E aí a gente fala das crenças que nos potencializam. Então, a crença, para mim, é algo que te paralisa. O que te paralisa é onde você está olhando. Então, presta atenção. A gente tem que descobrir isso. Mas é que, de vez em quando, olhar para essas situações dói, né? Você não quer muito saber onde você está parada. Que olhar que você está parada aí. Costumo dizer, a jornada do autoconhecimento, ela não é uma estradinha reta, lisinha. Não, ela tem buraco, tem barranco, e a gente trupica ali, mas lá na frente vai valer muito a pena. Andréia, com relação a essa questão do olhar, eu queria pedir licença até para compartilhar um fato que você deve viver isso também nos seus dias de atendimento, que é comum, e eu queria compartilhar porque pode ser o caso de algumas pessoas aqui. É comum eu atendo mulheres, e elas chegam para mim, normalmente, estão sempre com enxaquecas crônicas, dores na coluna, nível de ansiedade alto, e quando a gente começa, porque elas estão tão com problemas, todos nós, problemas faz parte da vida, problema e estresse faz parte da vida, mas elas chegam tão sobrecarregadas, mulheres com projetos incríveis, com planos incríveis, mas a cabeça está tão sobrecarregada que o projeto dela não vai adiante e ela está toda travada, com dores de cabeça todos os dias, dores na coluna, na lombar. E aí, quando a gente já na primeira sessão, quando a gente tira o olhar de toda a confusão que ela traz
e a gente coloca o olhar aonde você quer chegar. Então, o que a gente precisa fazer? Qual o primeiro passo para isso? E é claro que num primeiro momento a gente constrói algo muito pequeno, a gente dá sequência durante os atendimentos, mas já naquele primeiro momento, no dia seguinte eu já recebo uma ligação dizendo que a dor de cabeça acabou, que a dor na coluna passou. Por quê? Pelo simples fato de ter tirado o olhar do problema só e ter colocado o olhar em algo que vai fazer avançar. Isso tem relação com a saúde mental também, né, Andréia? Tem relação. Você tirou o foco da dor e isso a gente trabalha muito, né, na terapia integrativa positiva. Por quê? A gente não trata o trauma, a gente potencializa o que é bom, o que é positivo. Então, a mudança de olhar do negativo para o positivo traz esperança, traz emoções positivas. Você já começa a vislumbrar um novo futuro. Agora, quando você está mergulhado na dor, né, no consumismo, na exaustão, o burnout. O burnout é excesso de estresse, de trabalho excessivo. Aí o que acontece? A pessoa, para ter a cura do burnout, ela precisa vislumbrar, ela precisa sair daquele ambiente, ela precisa olhar para um futuro onde as coisas podem ser diferentes, ela precisa se reconstruir. Mas essa motivação de olhar para o futuro já me gera esperança, já me traz leveza, coração de alegria. O que eu trago para minha vida? Emoções positivas. E aí, essas situações todas são as doenças que a gente chama de psicossomáticas. Você está somatizando toda a sobrecarga mental ali no teu físico. Então, quando a gente olha para o lado positivo, as emoções começam a florescer positivamente. Isso traz um benefício instantâneo. E prova disso é que a gente começa a ver a pessoa mudar a foto no Instagram, já coloca uma foto mais bonita ali no perfil. A gente já vê as mudanças, elas são nítidas. Então, essa mudança... gente, a balança emocional nada mais é do que você viver mais emoções positivas do que negativas. Se você é uma pessoa que reclama muito, que nada tá bom, que olha, gente, não consegue ver o lado bom da vida, sua balança emocional tá pendendo pro lado negativo ali, suas emoções são negativas. Aí vai começar a doer tudo. Agora, quando você começa a trazer na balança emocional as emoções positivas, olha, acordei hoje, eu estou respirando, eu estou assim muito bem fisicamente, eu tenho condições de progredir. Você já começa, recorda de algo bom, começa a trazer as emoções positivas. Então, nós vamos sentir bem-estar. Né? Existe um passo a passo. Bom, para descomplicar, aqui, ó, a Vivi está dizendo, Andréia, os seus treinamentos transformam. Acredito que sim, né? E até aqui eu estou entendendo, você já deu, quem não anotou, eu falei, pega papel e caneta. Eu já fiz aqui várias anotações de insights, mas um deles, de tudo, o descomplicar, eu entendo que é o novo olhar que a gente precisa dar, né? E pode começar até no nosso armário. Sim. Começa no armário. Simples assim. Para sua casa mental, mas começa a fazer esse exercício abrindo seu guarda-roupa. Quando eu começo meus atendimentos, eu atendo muita mulher também, né? Mas hoje o meu foco é mais terapêutico, não é tanto mais voltado para o coaching, é terapêutico. Tira uma foto do seu guarda-roupa, manda para mim. Ó. A pessoa não... Ela fala, não manda, né? Não manda. Por quê? Manda a foto do seu guarda-roupa para mim, deixa eu olhar. Não, meu guarda-roupa não. Então, porque, gente, a desordem que tá lá no seu guarda-roupa, ela tá também no seu interior, porque a gente reflete fora o que tem dentro. Então, a partir do momento que a gente faz esse exercício, abre as portas do guarda-roupa, começa a tirar o que não serve mais, eu vou doar, eu vou desapegar, você também já começa a colocar a sua mente em ordem, seus pensamentos, as suas emoções. Então, é realmente uma metáfora que, quando vivida, a gente se organiza. Descomplica tudo. É leve. Então, olha, eu já vou avisando aqui quem está assistindo a gente ao vivo aqui, também no replay, tira uma foto do armário, envia para a Andréia e ela vai dar um feedback da sua saúde mental. Olha aqui, já temos consulta. Mas
O externo reflete o nosso interno. Do jeito que a gente Exato. faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Então, esse exercício é prático e ele é muito válido. É fazer uma faxina Sim. mesmo. É, o descomplicar é fazer essa faxina íntima, né? A gente vai olhar para dentro, vai tirar aquilo que, olha, para que eu tô carregando essa mágoa? Por que eu tenho ódio dessa pessoa? Por que eu não consigo liberar o perdão? Então, é fazer essa faxina e reorganização para colocar a sua casa mental em ordem. Esse é o autocuidado. Tá. Isso é ótimo. Mas agora eu vou aqui, vou mexer num ninho de cobra agora, pergunta, Andréia. Então, e a gente está falando aqui de organizar a gente pode organizar a nossa mente, organizando o nosso armário, mudando o foco, né, da nossa visão, mas e quem vive no vermelho? Tem saúde mental? Vamos lá, agora eu quero saber. Não tem? Vermelho. Então, esse é um Me cenário. explica, fala um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes as pessoas associam que está ganhando pouco, que é culpa do governo, que é culpa meu filho que não deixa isso, né? Coloca um monte de culpa de estar no vermelho, mas fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Andréia, por favor. Depois eu vou até te dar uma dica de uma profissional que eu gosto muito, que ela se chama Evelyn, e ela trabalha só com o mundo financeiro, para ajudar as pessoas a se organizarem. Então, dentro da saúde mental, existe um estudo que para a gente trabalhar a saúde mental, nós precisamos trabalhar o aspecto financeiro. Então, ele é um dos primeiros aspectos que a gente precisa trabalhar. Então, nós precisamos aprender. Então, eu estou no vermelho, o que eu faço para sair dele? E aí ela traz estratégias muito boas, inclusive ela teve uma série de entrevistas comigo, a gente foi dando pílulas, mas eu quero te passar o contato para você trazer ela no próximo momento, porque ela Por favor. E aí ela fala o seguinte: primeira coisa, você vai olhar para a tua vida financeira e você vai deixar de ser um consumista inconsciente. Porque muitas vezes a gente foge. Isso aí é uma situação emocional, né? Ou a gente luta ou a gente foge. Aí, para dar esse fôlego, eu vou lá e gasto. Porque aquilo me gera um prazer momentâneo. Mas eu nem tenho dinheiro, mas eu vou lá e gasto. Porque me gera um bem-estar momentâneo. Então, essa situação, esse padrão, a gente tem que quebrar. Então, nós vamos agora ter a consciência do que é que nós vamos comprar. Por que eu estou comprando? Realmente eu preciso disso? Vai ser útil nesse momento? Então, a gente vai olhar para o nosso mundo financeiro de forma diferente. Bom, meu salário está pouco, né? Situação, nós estamos numa crise, o que eu faço? Trabalho mais. Então, aí, se eu sou CLT, eu trabalho 6 horas, eu vou agregar uma fatia a mais no meu salário fazendo alguma coisa extra para poder ter uma maior renda e ir sanando as minhas dívidas. Mas eu vou deixar isso com ela, porque ela é muito boa para ensinar. Só que a gente precisa olhar para a saúde financeira, sim, para termos saúde mental. Então, a primeira coisa, olhar para aquilo que você compra e comprar com consciência. Não fazer empréstimos, porque a pessoa acha que ela vai fazer o empréstimo, que vai dar tudo certo. Empréstimo não é renda. O que a gente tem que fazer é arrumar uma renda extra que você possa estar agregando para você pagar o que você deve e ainda viver de forma confortável. Então, essas são as dicas da Evelyn, tá? Eu aprendi com ela, na verdade. Então, olha, hoje, ótimo. é vida financeira saudável e a gente precisa falar disso. Então, a comunicação é o primeiro pilar, porque a gente precisa falar, dar informações. Como aqui no Brasil, acontecendo esses jogos do tigrinho aí, um monte de situações que os funcionários, os colaboradores das empresas estão se afundando nas apostas. Então, a gente precisa falar com cada funcionário, fazer palestras e orientar que esse dinheiro é algo que não vai voltar e é tão difícil de ganhar. Então, tem um monte de situações que a comunicação vem agora agregando na vida financeira. Porque muitas falhas acontecem por falta de comunicação. Falhas, assim, erros no nosso dia a dia, né?
E eu acho muito válido as informações que ela traz e eu vou te passar o contato dela. Muito obrigada. Andréia, aí você trouxe esse ponto e de fato é uma verdade, porque nós não temos, no Brasil, nós não temos a cultura de lidar com essa parte, com esse pilar financeiro, né? Existe toda uma cultura do CLT, de aposentadoria, enfim, tudo isso que a gente sabe. E em casa, nas escolas, não se fala sobre vida financeira. É uma E falha. aqui nos Estados Unidos já se fala um pouco mais sobre isso. Hoje as crianças aqui, os adolescentes, eles têm uma noção, porque tudo aqui, eles sabem que precisam os pais fazerem mais reservas para eles poderem estudar. Aqui não existe saúde pública. Então, o dinheiro, fala-se da vida financeira aqui desde muito cedo. Então, tem uma experiência melhor do que nós, brasileiros. E eu, inclusive, eu e meu marido, a gente também contratou uma especialista em finanças e a gente está trabalhando sobre isso agora. E é tão importante, assim, tantas coisas que ela vem apresentando também para a gente e que traz paz de espírito. Saúde mental. E aí a gente pode projetar o futuro, quando a gente começa a organizar essa parte financeira, a nossa projeção de futuro fica muito mais realista e muito mais clara, e isso traz paz. Então, quando você falou, eu nem sabia disso, né? E quando você falou que para trabalhar a saúde mental é necessário trabalhar o financeiro, fez muito sentido para mim, porque eu vivo isso agora. Não que a minha saúde mental deve estar também, não sei, mas que está fazendo sentido para eu ter uma nova visão de mundo, muita. Faz muita diferença. Sim. Agora, faz. Agora, essa linha de raciocínio se aplica também para a parte da comida, né? Quando a gente come sem pensar. É você consumir inconscientemente. Então, que emoções você está comprando inconscientemente? Então, por exemplo, você convive com pessoas que são tóxicas. Daqui a pouco você se torna uma pessoa tóxica, se você não blindar a sua mente. Se você não tiver essa visão clara. Agora, quando você tem a visão clara, a pessoa pode ser tóxica, mas você não vai se tornar uma pessoa tóxica, porque você blindou a sua mente. Eu não preciso ser como ela. Eu honro, respeito, mas eu sou diferente. Então, a parte da comida também é algo onde a gente desforra. Então, a gente desforra uma ansiedade na comida. Aí eu passo a comer compulsivamente. É uma compra também, eu compro compulsivamente. Quando a gente começa a entender o mundo das emoções, tudo fica mais claro. É quando eu controlo os níveis da minha ansiedade, eu não tenho necessidade de comer tanto. Porque tá tudo bem, não preciso desforrar. Eu tenho a noção de que eu estou comendo para saciar uma fome que não é uma fome alimentar, e sim uma ansiedade em um nível muito alto. Então eu começo a prestar atenção em todas as situações no meu entorno, né? Como você convive com pessoas no mundo corporativo? Tem pessoas que são extremamente pessimistas. E aí já chega perto de você e descarrega. Nossa, porque é isso, que é aquilo. Não, olha, espera. Vamos ver hoje. O futuro é amanhã. E eu não vou pegar para mim isso. Então você tem que ter essa blindagem, porque senão você se envolve emocionalmente, compra aquilo que não é seu, engorda porque está comendo demais, sai fora da sua dieta. Então a gente costuma falar muito da dieta mental, né? O que é uma dieta mental? É você saber o que é? É você saber as emoções que você está consumindo. Olha, vamos ter que marcar um outro dia para você vir aqui falar sobre isso, hein? Muito bom, a dieta mental. Alimentar é você também ter consciência do que você está comendo, né? Então, a dieta mental é a mesma coisa. Que emoções você tem consumido no seu dia a dia? Tem feito parte, né, da sua casa mental, enfim. É você se tornar um conhecedor das suas emoções, da sua vida como um todo. Ter consciência, ampliar a consciência. Sim. E aí eu vou trazer um pouquinho, né, que você tem uma formação em neurociência, em filosofia, uma série de ciências que ajudam,
que colaboram para você ser quem é e prestar e servir o serviço que você presta. E você trabalha com a metodologia do Dr. Augusto Cury. E quais são, né, se você puder compartilhar, quais são os insights, as ferramentas que você compartilha com os seus alunos e com os seus clientes para simplificar as suas vidas, né? Além dessas que você já compartilhou aqui, mas tem uma estratégia específica? Então, olha, hoje eu sou professora da pós-graduação em gestão da emoção. Então, a gente pega a metodologia do doutor, aplica na vida e depois transmite para que os alunos realmente aprendam. Então, tem algumas ferramentas do Dr. Augusto Cury que são essenciais para a vida. Então, primeiro, para você blindar o seu emocional, duvidar, criticar e determinar, que é a técnica do DCD. Duvide daquilo que está chegando, critique e determine fazer diferente. Então, essa é uma maneira de você quebrar todas as crenças limitantes. Sempre que chegar um pensamento sabotador, duvide dele. Não acredite. Por quê? O doutor ensina que a mente mente o tempo todo. Então, você tem que duvidar do que a mente está trazendo. Criticar e confrontar e dizer, não é isso não é verdadeiro, não me pertence. Você vai falando. E determinar fazer diferente. É onde você quebra uma crença negativa e passa a construir uma outra que vai te fortalecer. Então, essa é uma técnica que ele usa muito, que ele menciona muito e que eu gosto muito, porque eu aplico na vida. Uma outra... Então, desculpa, depois eu vou fazer uma pergunta. Tá. E uma outra também que eu gosto bastante é a mesa redonda do eu, que é esse momento de silêncio, onde você vai fazer uma mesa redonda com você. Sabe? Se as coisas não vão bem, até que ponto eu sou responsável, o que é que não vai bem, eu vou promover um diálogo interno. E essa mesa redonda do eu, quando você para fazer esse autoquestionamento, muitas coisas surgem. Então, são técnicas fáceis que a gente aplica no nosso dia a dia, que são dele, são criações do Dr. Augusto Cury, né, que ele fala que são moções, através de tantos estudos, ele traz, inclusive de síndromes do predador, síndrome do sabotador. Então, ele estuda muito e aí ele passa, através da metodologia, essas técnicas para a gente conseguir se superar no nosso dia a dia. Eu adoro ele, eu sigo ele. Ele já esteve aqui algumas vezes fazendo palestra, que toda vez que ele vem eu não perco a oportunidade de estar perto dele. Mas eu gostei sobre isso que você falou, né? Que um dos métodos dele para quebrar a crença é duvidar, criticar e determinar. E aí eu vou trazer sobre um pilar comunicação, que para você é uma facilidade. Para mim, hoje está um pouco mais fácil, mas eu não fui sempre assim, não. Eu fui treinada mesmo. Mas se comunicar é um grande medo da humanidade, né? De falar em público, se expor. E hoje a gente vive num mundo em que a gente precisa falar, né? A gente precisa compartilhar, a gente precisa saber se comunicar, porque o mundo está cada vez mais competitivo e a gente precisa, através da comunicação, é a forma que a gente se posiciona. Mas é um grande medo de muitas pessoas. E aí eu comentei com você que aqui nós temos muitos empreendedores e muitas empreendedoras que muitas vezes os seus negócios não avançam porque elas não se comunicam, não... E eu não estou dizendo de Instagram, tem várias redes que você pode, vários meios que você pode usar. Essa técnica, você poderia, de repente, utilizar esse exemplo para quem tem esse medo, para fazer um exercício? Sim, ele inclusive em palestras, ele fala sobre o medo de falar em público. Que quando você entra no palco, te invade esse medo de falar em público. Ele já passou, eu já passei, você já passou. E aí você duvida. Por que eu estou tendo esse medo? Porque o medo, na verdade, o que é o medo? É uma autoproteção, né, de algo imaginário. Então, se eu duvido desse medo e critico, e determino, eu vou entrar nesse palco, vou dar o meu melhor, eu consigo vencer essa barreira. Uma vez que eu venço essa barreira, no segundo momento já vai ser mais tranquilo, no terceiro também, porque eu construí as janelas fortalecedoras. Então, a partir do momento, quando eu tenho a primeira experiência positiva, eu já tenho uma janela que me fortalece na minha memória. E toda vez que eu vou
ter que me comunicar, eu me lembro das comunicações que foram muito boas, que foram positivas, que eu consegui confrontar e determinar, vencer aquele medo. E aí eu já estou fortalecida. Então é o primeiro passo, é aplicar essa técnica e é seguir em frente. A comunicação é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E como é que Sim. E eu habilidade? Conta. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. E é assim que você vai desenvolver a habilidade. Qualquer pessoa pode ser um grande comunicador, a partir do conhecimento, da prática e da repetição. Exatamente. Eu tenho até um vídeo no YouTube, eu acho, onde eu falo, eu já fui muito ruim mesmo em fazer vídeo, em gravar. Eu era daquela quando eu ia ter que apresentar trabalho, me dava dor de barriga, febre, essas coisas. Então, a gente aprende uma técnica, que é o conhecimento, e pratica, e a gente vai ficando cada vez melhor, né? Tudo que é grande um dia começou pequeno, mas as pessoas se iludem ao ver nas redes sociais muitas coisas, e ela vai precisar. Eu deixo lá os meus vídeos bem ruins lá no YouTube, quem quiser ir ver autoconhecimento para você, pode ir lá, deixar sua crítica, que tem vídeo muito ruim lá, né? Gaguejando, ficando nervosa, dura, é assim. E, Carmen, né? O caminho só se faz caminhando, não Exato. tem outro jeito. E tudo é um processo, não é de uma hora para outra. Isso eu falo para os meus filhos, como educadora, como mãe, eu falo, não acredite em sucesso do dia para a noite. Sucesso, ele acontece dentro de uma jornada, dentro de uma direção e dentro de muito estudo e trabalho. Não tem milagre, tem processo. E aí eu falo muito isso para eles. E o caminho se faz caminhando. Então, quem quer ser um comunicador tem que começar se comunicando. Que seja 5 minutos em uma chamada de vídeo. Não precisa colocar lá a sua cara no Instagram de pronto, né? Não, você faz uma gravação, você mesmo assiste, aí amanhã você faz outra. É assim, o caminho se faz caminhando. Então, a partir do momento que você decidiu, determinou, vai lá e faz. Não tem outra fórmula. Não tem outra forma, né? Agora, André, olha, o tempo voa, né? E a gente é uma conversa que a gente ficaria aqui. Eu ainda tenho umas 40 perguntas para te fazer, mas o tempo não permite. Então, eu queria, André, antes da gente partir para o final, eu queria que você desse dicas práticas para descomplicar a vida. Você já deu algumas, mas agora é para o pessoal anotar. Né? Dicas práticas para descomplicar. Eu fiz uma coluna A e coluna B. Então, pessoal, já anota aí, ó, coluna A e coluna B e começa a anotar. Eu vou anotar também. Faça uma faxina no seu guarda-roupa. Doe tudo aquilo que você não está usando. Antes de comprar algo, pergunte: eu estou de fato precisando disso? Vai ser útil? Ou eu vou engavetar? Porque tem muita gente que compra, engaveta e tá lá com a etiqueta e nunca usou. Então essa também quem nunca? Quem nunca? Essa também você vai doar. Você já vai tirar dali. Só vai deixar aquilo que você usa. Quantos sapatos em caixas, né? Tem gente que tem mania de sapato. E aí tá lá os sapatos todos guardados. Gente, deixe somente aquilo que você vai usar. É uma prática. E olha, isso gera uma leveza incrível. Fora que, tirando, a gente abre espaço para o novo chegar. Então, pode fazer, por favor. Organize o armário da cozinha, tire utensílios domésticos quebrados, inúteis, velhos, que você não usa mais e traga tudo que você tem guardado para um dia especial, porque o dia especial é hoje. Então, coloque os pratos de porcelana, as xícaras, os talheres de prata, porque você merece usar tudo isso agora. Né? Com isso, a gente vai praticando também a lei do merecimento. Porque senão o merecimento fica sempre para o amanhã. Então, traga para o hoje tudo aquilo que você merece. Crie uma agenda semanal que inclua exercícios físicos. Que na nossa faixa etária é difícil, mas é muito importante. Eu tô ali, ó, afiada. Liste amigos e familiares e convide para estar mais perto, porque a gente precisa de uma rede de apoio.
Então, com essa situação de conexões virtuais, nós esquecemos das conexões humanas e nós precisamos de rede de apoio. Então, liste amigos que você gosta de estar junto, que você gosta de estar conversando, que você gosta de oferecer um jantar, faça um lanche, um café, mas é importante tê-los por perto. E aí, coluna B, agora nós vamos partir do nosso ambiente interno. A foi externo. Faça uma faxina mental. Liste emoções, sensações, sentimentos, memórias que têm ocupado espaço na sua mente que são desagradáveis. Listando... Não, peraí, André, dá um exemplo. Vamos lá, faxina mental, liste emoções, sentimentos, como que é? Dá um exemplo para o pessoal que às vezes não acompanha. Emoções é aquilo que eu sinto. Sentimentos é aquilo que eu sinto em relação ao próximo. As emoções são minhas, sentimentos. Então, por exemplo, nossa, eu estou com uma raiva de mim, eu estou com a emoção da raiva. Ah, eu estou com uma raiva do fulano, eu estou com um sentimento de raiva. Então, eu vou listar isso. Porque tem muita coisa também que a gente guarda, ressentimento, falta de perdão, momentos de perdas e frustrações, a gente vai guardando nas gavetinhas. Então, lista tudo isso. Porque você escreveu, tirou de dentro e colocou para fora. Não só isso, você já vai fazer esse exercício do armário físico, né? Você está tirando e está colocando ali no papel. Já vai desocupando seu espaço na casa mental. Observe onde está o seu foco. No passado, no presente ou no futuro. Treine estar no momento presente. Sempre traga a sua mente de volta para o momento presente. Ou nós estamos no passado, ou nós estamos preocupados com o futuro. E é isso que gera um desgaste muito grande. O passado gera tristeza, porque a gente lembra das frustrações, nem sempre você lembra dos momentos felizes, né? Infelizmente, a nossa mente está treinada para ver a coisa ruim. E o futuro gera ansiedade. Então, ficar no momento presente vai trazer muita leveza e saúde mental. Avalie quantos grupos de WhatsApp você tem aí no seu smartphone, que você não abre há séculos, mas que ocupam espaço no seu celular. Então, peça licença, saia dos grupos. Então, isso também já vai promover um alívio no seu celular e no seu coração. Inclua práticas de bem-estar na sua agenda. Uma caminhada, uma meditação, yoga. Você precisa estar com você. Um momento de oração é o que fizer sentido. E depois... E isso já traz para o momento presente também, né? Isso. Esse exercício já é um exercício para estar no momento presente. Exatamente. Muito bom. Reflita sobre quais emoções você está permitindo entrar em sua casa mental e escolha as emoções positivas. Então, lá nós listamos tudo aquilo e jogamos fora. E aqui eu vou convidar as emoções positivas a estarem na minha casa mental. Praticando a gratidão, recordando memórias positivas, abrindo as minhas gavetas, as minhas janelas lights, que são as janelas da felicidade, e enchendo a minha casa mental de luz, harmonia, paz, amor. Então, esse é um exercício que são coisas tão simples, mas que a gente pode fazer para ter um ambiente mental cheio de bem-estar e leveza. Sensacional. Muito. Você descomplicou a vida com essas técnicas. Eu adorei. É só aplicar. Dá certo. Trazer para o dia a dia, mas vamos lá, a gente consegue. Duvido. É desafiador, mas se a gente fizer cada semana a gente treina uma estratégia dessa, até o final do ano a gente está bom. A gente está fazendo tudo. Porque é o mesmo critério que você falou da comunicação. É o conhecimento, aplicar a prática, né? E aí a gente fica bom nisso. Então, se todo dia, essa semana eu vou treinar primeiro da coluna A. Semana que vem vai ser o primeiro da coluna B. Ou agrega, né? E assim a gente vai até o final do ano, porque é jornada. Não é um resultado da agora para amanhã. Ninguém sai do 0 para o 100 da noite para o dia, né? Nada é de repente. A gente precisa respeitar o processo. Cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, mas com foco. É isso que é importante. Se hoje não deu, mas vai dar. Então vai lá e tenta mais uma vez. Exato. Eu gosto da palavra também, Andréia, intenção. Precisamos ser intencionais
nas mudanças que nós queremos para a nossa vida, porque tem uma parte que a medicina faz, tem uma parte que o terapeuta faz, tem uma parte que o remédio faz, mas tem uma parte que é nossa. E essa parte nossa, precisamos ser intencionais. E você, muito obrigada por compartilhar esse exercício que, de fato, é para descomplicar de uma maneira simples, mas que depende de uma intenção e determinação para a gente seguir. André, a gente vai precisar chegar aqui para as nossas considerações finais. É uma pena, mas antes da gente ir para as considerações finais, eu queria que você falasse aonde que o pessoal pode te encontrar. Você tem o curso Comunicador... Ai, meu Deus, esqueci o nome do curso. Comunicador Confiante, a Mente Blindada. Fala como que o pessoal pode te encontrar, como que você pode ajudar, livro, site, coloca tudo aqui pra gente. Olha, ali na bio do meu perfil, Andréa Vitaliano Oficial, tem meu site, ali tem tudo que eu ofereço, que eu faço, estou sempre à disposição também para contribuir, né, sem interesse financeiro nenhum. Quando a pessoa precisa, realmente eu me disponho a ajudar. E claro que a gente atende empresas, formula uma nova organização, bem-estar corporativo. E com isso, o colaborador passa a produzir mais. Então, é um investimento que dá certo. Mas está tudo lá na minha bio, no meu site. Enfim, estou aqui à disposição. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de estar com você. Nessa live internacional, né? Eu aqui, você aí, mas maravilhoso. Agora uma mensagem final, Andréia, para a gente encerrar esse janeiro branco, que fala-se muito de saúde mental, e a gente já está também encerrando o mês de janeiro. Qual a mensagem que você deixa hoje para quem está assistindo aqui ao vivo e para quem está assistindo no replay? Eu gosto muito da frase que a gente mencionou. O remédio trata, mas o comportamento cura. Então, decida por você e decida florescer. Busque esse contato mais íntimo de você com você mesmo. E floresça. É um ano novo que nós estamos começando agora e tem tudo para dar certo, só depende de cada uma de vocês. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada pela participação. Quarta-feira que vem nos encontramos aqui no Instacast CL, às 7 horas do horário aqui da Flórida e 21 horas do horário de Brasília. Fica acompanhando aqui no Instagram, porque semana que vem também vai ser extraordinário. Andréia, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada pela generosidade de compartilhar um conhecimento tão rico. Obrigada a vocês todas que participaram. Um beijo no coração. Ótimo descanso. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.